Vamos estudar o capítulo 2 de Gênesis. Você já sabe que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, lá por volta do ano de 1400 a.C., que ele foi escrito no deserto de Sinai, enquanto os israelitas viajavam rumo à Terra Prometida. O povo de Israel estava se separando das influências politeístas egípcias e das narrativas de criação mesopotâmicas, como Enuma Elish. Este relato apresenta um Deus único, soberano e cuidadoso com sua criação, estabelecendo a base para a identidade do povo de Deus. O propósito divino é demonstrar que Deus é o criador intencional de tudo o que existe, é ensinar sobre a dignidade humana como portador da imagem de Deus, estabelecer princípios de obediência, relacionamentos e adoração. Vamos à palavra seca. E na medida em que eu for falando os versículos, eu vou explicando. Nós estamos usando a Bíblia NTLH. Assim terminou o céu e a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então Deus abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele descansou de todo o trabalho da criação. O número 7 simboliza completude na cultura hebraica. O descanso de Deus não reflete cansaço, mas a cessação do ato criativo. A palavra hebraica para descanso, Shabbat, significa cessar ou parar. Aqui surge o conceito do sábado, estabelecido como um dia santo, para refletir a criação divina. O sétimo dia também aponta para a harmonia e a ordem perfeita na criação antes da entrada do pecado. Dos versículos 4 ao 6, vamos à palavra seca. E foi assim que o céu e a terra foram criados, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. Ainda não havia brotado nenhuma planta e nenhuma erva havia nascido, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva, e não havia ninguém para cultivar a terra. Porém, havia um vapor que saía da terra e regava todo o chão. A análise desses capítulos. A narrativa muda para um relato mais específico, detalhando o estado inicial da criação. Não havia chuva, mas um sistema de irrigação natural, possível umidade do solo ou neblina constante. Este ambiente ideal preparava a terra para receber o homem, o único ser capaz de cultivá-la com o propósito e inteligência. A ausência de plantas sugere que a criação humana era central no plano divino, com a terra esperando pelo seu cuidador. Versículo 7. Então, do pó da terra, o Senhor Deus formou o ser humano e soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Você já deve ter ouvido falar que você veio do pó da terra, e que vai voltar para o pó da terra. A palavra formou, yatzar, em hebraico, implica um trabalho artístico, como um oleiro moldando o barro. O pó, a par, destaca a humildade da origem humana, mas o sopro de vida, Neshama, indica a dignidade especial dada por Deus. A união entre pó e espírito simboliza a dualidade do homem, físico e espiritual. Versículo 8 a 9. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na região do leste, e ali pôs o homem que ele havia formado. O Senhor Deus fez com que ali crescessem árvores bonitas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O termo Éden significa prazer,
ou deleite em hebraico. O jardim representa a harmonia entre o homem e Deus. A árvore da vida simboliza a imortalidade concedida por Deus, enquanto a árvore do conhecimento introduz a ideia de escolha moral e livre-arbítrio. As árvores bonitas e boas para se comer refletem a bondade divina em prover além do necessário. Versículos 10 a 14. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que dali se dividia em 4 rios. O primeiro era Pison. Este rio rodeia a região de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há o perfume raro chamado resina de bidélio e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região da Etiópia. O terceiro rio se chama Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Análise. A descrição geográfica pode ter simbolismo espiritual, apontando para a abundância e a prosperidade no Éden. Os rios Tigre e Eufrates são conhecidos, mas Pison e Gion permanecem incertos. Isso sugere que o Éden, como jardim perfeito, transcende nossa geografia atual. A menção ao ouro puro e às pedras preciosas indicam um lugar de riqueza e beleza inigualáveis. Versículo 15 a 17. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Análise desses versículos. Deus delega ao homem o papel de mordomo, responsável por cuidar e preservar a criação. A proibição estabelece a liberdade com limites. A ordem divina enfatiza que obediência é essencial para a vida plena. Certamente morrerá refere-se à morte espiritual e física introduzida pelo pecado. Versículo 18 a 25. Depois o Senhor Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois de formar da terra todos os animais selvagens e todas as aves, o Senhor Deus os levou ao homem para ver que nome ele daria a cada um. E o homem deu nome a todos os animais e a todas as aves. Assim o homem pôs nomes em todos os animais domésticos, nas aves e em todos os animais selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, tirou uma das costelas dele e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor Deus formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Análise destes versículos. A criação da mulher resolve a primeira não bondade na criação, a solidão do homem. A costela simboliza igualdade e proximidade entre o homem e a mulher. A instituição do casamento é apresentada como uma união única, inseparável e harmoniosa. Quais são as relações que estes textos têm com outros textos do Antigo Testamento e também com textos do Novo Testamento?
O Antigo Testamento, em Êxodo 28:11, santificação do sábado. No Novo Testamento, com Mateus 19:4-6, união matrimonial. Resumo do capítulo 2 de Gênesis. Detalha a criação humana, o jardim do Éden e o propósito divino para o homem e a mulher. Aplicação prática deste capítulo em nossas vidas. Obediência gera vida. Confie nos limites de Deus. Deus estabeleceu o limite. O homem ultrapassou o limite. O homem no sentido amplo da palavra. Homem e mulher. E deu no que deu. Houve a queda. Relacionamentos são vitais. Invista no casamento e nas amizades. Descanso é essencial. Honre o sábado como tempo para Deus, ou o domingo como tempo para Deus. Aqui nós terminamos a nossa aula de Gênesis capítulo 2. Eu quero agradecer pela sua atenção e mais uma vez reiterar aquele pedido que eu já fiz. Que você nos ajude a manter este canal, inscrevendo-se no nosso canal e também mandando um joinha do que você está vendo. E não deixe de compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais e também com os seus contatos no WhatsApp. Lembre-se, esta obra não é só minha, ela é nossa, porque Jesus nos comissionou a esta grande obra de levar a tua palavra para todas as nações. Que Deus abençoe você e sua família, e que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente para que você estude a palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima aula.